Todo mundo acha que sabe qual é o melhor FNAF de todos. Mas todo mundo sempre escolhe errado. Este é o top 5 melhores FNAFs. E o primeiro vai te surpreender. Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator. Esse FNAF ganhou muita credibilidade, principalmente pela sua gameplay, como também com o seu lado tycoon do jogo. Esse FNAF é um dos mais importantes para a história do jogo, porque foi nele que a história clássica do jogo acabou. Esse FNAF é o favorito de muita gente, inclusive o meu, e não por causa dos animatrônicos, e sim pela história e a lore que ele traz. Five Nights at Freddy's 4. Esse FNAF inovou nas mecânicas, trazendo uma gameplay mais baseada em áudio do que câmeras. A gameplay também é mais tensa. E esse FNAF também é chamado como o FNAF mais assustador de toda a franquia. Esse FNAF traz novos animatrônicos como Nightmare Fredbear ou Nightmare. Esse FNAF se passa em 1993, baseado nos pesadelos da criança chorona, filha de William Afton, lá na época da Fredbear Family Diner. Esse FNAF foi muito bem recebido pelos fãs pela sua atmosfera assustadora, com os animatronics Nightmare e também com a sua mecânica que traz muita mais tensão ao jogo do que os FNAFs anteriores a ele. Esse FNAF não é o preferido de todo mundo, mas ele traz ótimas lembranças das épocas iniciais de Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's 1. É claro que o primeiro FNAF de todos não poderia faltar. FNAF 1 consegue trazer mais tensão do que FNAF 4, mesmo os animatrônicos sendo totalmente assustadores. Esse FNAF, por mais que simples, trouxe muita atenção na época de lançamento. Era um dos jogos mais jogados lá na época de 2014. FNAF 1 sempre foi um clássico da infância de todo mundo. Não existe uma pessoa que não conheça pelo menos a cara, o FNAF 1, o primeiro FNAF de todos. FNAF 1 não foi só mais um FNAF. FNAF 1 foi um dos melhores FNAFs. Por isso ele se encontra aqui no top 3. E eu confesso que talvez o top 3 seja até um local baixo para ele. Mas, comparando aos outros FNAFs que estão no top 2 e 1, FNAF 1 infelizmente não chega perto deles. FNAF 1 é um jogo muito bom, um jogo que marcou a minha infância, mas infelizmente ele não vai pro top 1. Mas eu deixei ele aqui no top 3 como uma forma de respeito à nossa infância. Five Nights at Freddy's sempre foi incrível. Sempre foi, né? Porque não é mais. Five Nights at Freddy's 2. Ok, agora falando de FNAF 2, tá aí um exemplo de jogo muito bom. Five Nights at Freddy's 2, ele tem todo aquele esquema lá de várias funções e várias coisas que você tem que fazer. O jogo inovou muito desde FNAF 1, que você só fechava portas e olhava câmeras. Agora você tem que sempre estar ativo na câmera para Puppet, ficar toda hora com a máscara para os animatrônicos, piscar a lanterna pro Foxy. Cara, a tensão desse jogo, tudo nele é fenomenal. Scott Calton, ele trabalhou muito bem com Five Nights at Freddy's 2, tanto que ele é o preferido de quase todo mundo. Five Nights at Freddy's 2 não só trouxe novas mecânicas, como ele trouxe uma nova cara pro jogo. Ele trouxe literalmente 11 animatrônicos, muitos easter eggs, e ele foi o FNAF que começou a realmente explicar a história do game. Simplesmente fenomenal. Que pena que os FNAFs de hoje em dia não são assim. FNAF 2, ele também trouxe um grupo de animatrônicos que Scott Calton trabalhou muito bem, que são os Wither Eggs animatrônicos. Os Wither são os clássicos, só que quebrado. E o jeito que o Scott Calton conseguiu encaixar ele na história, seguindo o ramo de que FNAF 2 vinha antes do 1, é simplesmente incrível. Tá, não é tão... Tá, é legal, é legal. Porque meio que eles consertaram o animatrônico e fizeram um local menor, reabriram.
E também tem os toys que, mano, meus parabéns. Eles conseguiram fazer um tipo de animatrônico fofo que se encaixe com a ideia da pizzaria e que ainda consegue dar um pouquinho de medo, vai. Você se assusta com o jumpscare, mas não com a forma original. E FNAF 2 foi muito bem em todos os quesitos. Ele superou FNAF 1 e superou muitos FNAFs e muitos outros jogos por aí, sem precisar nem se movimentar. Absolute Cinema. O enredo de FNAF 2 é incrível. FNAF 2 é incrível. Mas, gente, antes da gente ir pro top 1, eu queria pedir duas coisas pra vocês. Primeiro, que se vocês gostam de FNAF, eu peço para vocês se inscreverem e deixarem o like nesse vídeo para me ajudar a fazer novos vídeos. E segundo, que eu queria deixar algumas menções honrosas de FNAFs que também são bem legais. Nossa primeira menção honrosa vai para Five Nights at Freddy's 3, um jogo muito legal, que ele leva muita lore. Infelizmente ele não foi muito bem recebido pela comunidade por ele ser fácil demais, mas ele é um FNAF muito bom. Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night. Ultimate Custom Night, por mais que ela seja um spin-off, ela leva sim parte da lore do jogo, né? Porque é a prisão de William Afton na cabeça dele que o Golden Freddy fez. É bem da hora poder customizar a sua noite e os animatrônicos também terem funções diferentes. É um FNAF muito bom que com certeza merece um título nesse vídeo. Five Nights at Freddy's Help Wanted. Help Wanted, ele leva uma volta do William Afton, né, como Glitch Trap, que é bem da hora de a gente ver, porque ele também leva bastante lore, mas não é tão legal contra o grande, o gigante top 1. Five Nights at Freddy's Sister Location. Five Nights at Freddy's Sister Location, com certeza, sem refutações, esse é o melhor FNAF de todos. Five Nights at Freddy's Sister Location conseguiu mudar totalmente a fórmula do jogo, deixando ele ainda melhor do que as versões antigas. Five Nights at Freddy's Sister Location não só ganha dos outros FNAFs dessa lista, mas sim, ele dá de 10 a 0. Eu fico impressionado como o Scott Calton conseguiu fazer um jogo tão bom mudando de fórmula. Five Nights at Freddy's Sister Location tem personagens incríveis. Tem a Baby, tem uma lore por trás que, por mais que jogando você não perceba, quando você entende, quando você junta as peças, você vê que aquilo é um jogo genial. Five Nights at Freddy's Sister Location com certeza é o ápice de Five Nights at Freddy's. E não tem outro FNAF que ganhe dele. Talvez um dia Scott Calton faça um FNAF melhor do que Sister Location. Bom, muito, talvez. Mas por enquanto, Five Nights at Freddy's Sister Location é o melhor FNAF de todos.